constelado, né? Uma não, duas. Que a gente repassa isso para as famílias que a gente atende aqui. Então, dados os avisos, a gente vai fazer a leitura. Então, a leitura de hoje está em Mateus, no capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, para que a sua esmola seja dada em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o necessário antes de vos perdirdes. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o teu reino e poder e toda a glória para todos e sempre. Amém. Amém. O que seria do mundo sem esse homem, né? E esse homem, no momento que ele morreu na cruz, parece que o planeta ficou 3 horas em escuridão. Aí registros disso na Bíblia, até no Talmud também há registro disso. E foi o fim de um ciclo, parece que acabou a Era de Ouro e começou a Era das Trevas, o Kali Yuga começou ali. Porque depois nós tivemos o planeta cada vez mais problemático. Nós tivemos a Idade das Trevas, a Idade Média, guerras e mais guerras, carnificinas de todo lado, um mundo totalmente, enfim, no total descontrole da própria violência. Chegamos até um Papa, na época das Cruzadas, Papa Urbano, chegou a dizer: vão aos seus seguidores, né, promovendo a guerra, né, contra as cruzadas, contra aqueles que ocupavam Jerusalém. Vão e matem em nome de Jesus. Então, até isso a gente viu acontecendo no planeta. Bem, Jesus, ele no Pai Nosso, o Pai Nosso ele merece ser estudado, né? Porque a gente nunca para pensar sobre esse texto. É um texto que a gente reza tanto, quantos Pai Nossos nós já não rezamos em nossas vidas? E será que a gente entende a profundidade do que está sendo dito ali? A gente parou para investigar? A gente parou para analisar palavra por palavra? O que aquilo quer trazer para a gente? Porque é um mantra poderosíssimo, profundo, quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus. A visão de Pai não existia antes de Jesus. Antes de Jesus, Deus era Senhor.
Ele não era um pai. Era uma entidade que nós tínhamos que ter temor por ele. Aí Jesus vem e apresenta, tira esse Senhor e coloca um pai, a quem nós devemos ter amor. E quando ele fala pai, não por acaso a palavra pai significa o quê? Pai nosso. Ora, se todos nós temos o mesmo pai, nós somos o quê? Então já é o princípio da fraternidade cristã, começa aí. Jesus conclamando, Jesus mostrando para a humanidade que nós somos irmãos. Então olha que mensagem linda, só devo dizer isso. Pai nosso que estás nos céus. Esse céu. Onde que é esse céu? Né? O céu existe. O céu, a gente olha para cima e a gente vê o céu. Não existe céu, gente. Isso é uma figura de linguagem. Existe o espaço infinito. Né? A gente olha para cima, a gente está vendo espaço. Existe espaço aqui, espaço ali, espaço aqui. Se esse Pai está no céu, esse Pai está no espaço infinito. Portanto, o Pai está aqui, do meu lado, dentro de mim, em cada ser vivo, em tudo que vibra na própria natureza. Por isso Spinoza tinha razão, que Deus é natura, naturans. Deus é tudo aquilo que vibra, está presente em tudo aqui. Em todos nós. A presença de Deus, Deus está presente em tudo. Não à toa no Evangelho de Tomé, que encontraram em Nag Hammadi, nas escavações do início do século passado, encontraram lá uma parte que está escrito assim, olha, se bater numa pedra, ali eu estarei. Se você quebrar uma madeira, ali eu estarei. Então Deus dizendo que está em tudo quanto é lugar. Por que não vai estar dentro da gente? Por que nós não somos deuses? Por que a gente tem que ser separado dele? Por que ele tem que ser algo transcendente? Por que ele tem que morar acima das nuvens num trono celestial? Você acha que é certo o jogador de bola faz um gol e levanta a mão para cima? Como se Deus estivesse lá em cima? Não. Bate no coração, então. Obrigado, meu. Estou aqui. Está em você. Né? A gente foi condicionado a pensar Deus como algo transcendente, como um juiz, como alguém que está de olho em cada coisa que a gente faz, nos pequenos pecados, principalmente quando ninguém vê. Né? Então é isso. Só que ele vê. Por que ele vê? Por que ele é onisciente? O que é onisciente? Onisciente significa que ele tem ciência de tudo. Ora, para ele ter ciência de tudo, ele tem que estar em tudo. A consciência dele tem que estar em tudo. De outra forma, ele não teria ciência. Não é óbvio isso? Ele também é onipresente. Como que ele pode ser onipresente? Ele só pode ser onipresente se ele estiver em tudo. Então vejam só, os atributos de Deus, eles convergem para a ideia de que ele está presente em tudo, no todo. E os hindus, o hinduísmo, os Vedas têm razão quando eles falam de Brahma, quando eles falam de um Deus uno, quando eles falam de um Deus que é o todo, que é tudo, que é o absoluto. A única coisa que nos separa de Deus, que nos separa da natureza, é a nossa mente. A nossa mente que é resultado de uma construção de crenças equivocadas do que eu sou, do que é o mundo, do que é a minha natureza. Me ensinaram que eu sou pecador, me ensinaram que eu sou fraco, me ensinaram que eu sou incapaz, que eu sou impotente, que eu não valho nada, que eu sou pior do que a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu acredito. Então eu construí uma convicção de mim que a minha realidade ela se desenvolve a partir dessas convicções. Então o problema aqui não é aprender nada. Ninguém veio aqui para aprender nada. A gente está aqui para desaprender. Aliás, Ramana Maharshi, né, um professor de filosofia, foi procurar ele
olha, mestre, eu vim aqui aprender com você. Ele falou, pode ir embora. Aqui eu não ensino nada. Agora, se você veio para desaprender, fique. Porque é isso. A gente está aqui para desaprender, porque tudo que a gente sabe nos trouxe essa condição de sofrimento de vida. Vocês estão contentes com a vida que vocês levam, com a realidade, com a consciência que vocês têm estreita da realidade? Óbvio que não. E como é que a gente resolve isso? Desconstruindo. O processo é desaprendizagem. É perder, é desaprender, é tudo o contrário. O caminho da realização, ele passa por isso. Por soltar, por desaprender, por esquecer, por perder interesse, por perder. Tudo isso liberta, esclarece, amplia e desenvolve nossa consciência. Enquanto a gente estiver agarrado às coisas, a tudo, colocando valor em determinadas coisas. Quem coloca valor nas coisas somos nós. Não adianta se vitimizar, não. Disseram isso para você, mas você acreditou. Você colocou valor. Quando você coloca valor, você automaticamente está validando. E aquilo que você valida se transforma numa característica do teu ser. Quando a gente fala de caráter, é uma palavra curiosa. Caráter é um conjunto do quê? De características. Então, o nosso caráter é o quê? É o conjunto das características que estão aqui. Os caracteres. Daquilo que a gente foi validando como verdade, como real, como certo, como errado. A gente é um conjunto, a gente é um acervo de regras e de coisas que foram sendo validadas por nós. Mas assim como a gente validou, a gente pode desvalidar. Se existe essa palavra, deve existir, né? Não sei, mas enfim, pode desvalidar. Tá? Então, é isso. Nós estamos aqui para desvalidar tudo, começar do zero, desaprender. Porque desde a antiguidade, e a gente não aprendeu coisas só nessa vida, não, viu? A gente já trouxe um monte de coisa aqui de outras vidas, as culpas, os remorsos, tudo isso é bobagem. Ensinaram para a gente que a gente é cheio de pecado, que não pode isso, não pode aquilo, aí só a natureza faz, você começa a se culpar. Você começa, o que é a culpa? É você com ódio de si mesmo. Então a gente tem um monte de coisa para enfrentar, desconstruir, para buscar essa iluminação, para buscar essa transcendência, para sair desse cárcere, dessa escravidão da mente. Esse é um processo. E isso só acontece dessa forma. Então, quando Jesus fala Pai Nosso que estás no céu, ele está falando da presença de Deus como nosso Pai. Está falando de nós todos como irmãos. Está falando do céu como todo espaço, né? Todo espaço do universo, né? E aí ele fala, santificado seja o vosso nome. Quando a gente diz santificado seja o vosso nome, nós estamos pedindo que o nome de Deus seja reconhecido como santo. Isso é maravilhoso. Quando a gente santifica, aquilo que a gente santifica, a gente empresta uma devoção. E para você ter uma devoção por determinada coisa, é porque aquilo tem muito valor para você. Aquilo é algo que merece ser valorizado. Então você já está na direção correta. Né? Quando você está santificando o nome de Deus, quando você está pensando Deus como algo a ser buscado, como uma referência, como uma luz. E pensar Deus é pensar o quê? Deus não é um homem. Deus não é um senhor barbudo sentado num trono em cima das nuvens. A gente não tem condições de entender Deus, gente. Ninguém tem. Aliás, o próprio João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, 17, ninguém nunca viu Deus. Está escrito lá, pode procurar. Ninguém nunca viu Deus, porque Deus não é algo para ser visto. Deus é
algo para a gente tentar compreender. Se a gente não compreende a fonte, porque está muito distante, nós não temos nem faculdade para isso, não temos evolução, não temos condição de entender Deus, nós vamos estudar o quê? Os efeitos, os princípios que regem a natureza, que foram criados por uma inteligência superior, leia-se Deus. Ok? Mas saber como ele é, o que ele é, não. Então vamos estudar esses princípios. Então vamos tratar Deus como a própria natureza, com seus princípios. E um desses princípios qual é? O princípio da ação e reação, por exemplo. Ora, se existe um princípio, se a natureza funciona assim, se eu sei que uma ação ruim tem uma consequência ruim, e uma ação boa tem uma consequência boa, o sofrimento é resultado da escolha que eu fiz. Eu estou ciente que existe esse princípio. Ora, o fogo queima, não queima? Se eu colocar a mão ali, eu não vou me queimar? Vou me queimar. Mas eu vou e coloco a mão. Me queimo, vou lá e coloco de novo. Me queimo de novo. Então, onde está o problema? No fogo? Não, está em mim. Agora, se eu sei e não faço, se eu sei que o que eu faço vai ter uma repercussão, vai ter um retorno, vai ter uma consequência, uma implicação, por que eu vou fazer? Então, eu tenho que estar consciente do quanto eu vou sofrer pelas decisões ruins que eu tomar. Isso é um princípio. É assim para todo mundo. O princípio quer dizer o seguinte, que Deus faz chover sobre os justos, os injustos, faz o sol nascer para os bons e para os maus. Ele não faz distinção. Ele não quer saber se você é preto, branco, rico, pobre, gay, hétero, não. É para todo mundo isso. Isso é o princípio. Pináculo do templo. Jesus foi levado no pináculo do templo pelo diabo. E o diabo tentou ele. Ele falou, se você é filho de Deus, pula daí. Pináculo era igual um prédio de 20 andares. Pula daí. Os teus anjos vão vir te socorrer. E o que Jesus falou? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que ele quis dizer com isso? Porque se ele cair, ele vai morrer. Não é porque ele é Jesus, não. Ele podia ser Jesus, podia ser quem fosse. Porque Deus não vai mudar. Ele pode ser tentado a mudar a natureza para socorrer Jesus. Então Jesus está consciente de como são os princípios. Então é óbvio que se a gente faz coisas que ferem os princípios, essas transgressões que a gente comete. Por exemplo, existe um princípio da evolução. Tudo evolui. Absolutamente tudo evolui. Se você escolhe não evoluir, o que vai acontecer contigo? Você vai sofrer. Porque você está transgredindo um princípio da própria natureza, um princípio natural. Então você precisa evoluir. Você não pode pensar sempre do mesmo jeito, acreditar sempre nas mesmas coisas, fazer sempre as mesmas coisas. Não pode. Você tem que estar o tempo todo inovando, mudando, confrontando as suas crenças, os seus pensamentos, as suas convicções. Né? Que tudo isso só escraviza a gente, como eu estava dizendo. Aliás, Nietzsche dizia isso, que o maior problema do ser humano são as convicções que ele tem. Ele tem que conviver com isso. Aí depois nós temos essa outra parte, não vai dar nem tempo de falar todo o Pai Nosso, porque eu falo demais, eu vou me envolvendo. Né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É óbvio. É óbvio. O próprio Jesus falou, meu Deus do céu, eu vim aqui não por minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aquele que me enviou é a vontade dele que vai acontecer. Então eu aceito essa vontade, ou eu entendo que o que precisa acontecer está inserido dentro de um processo de algo maior, de algo voltado para o melhor, para um bem maior. Imagine se Jesus não viesse. Né? Jesus que foi um divisor de águas, né, na evolução humana. A gente estava ainda esbofeteando, tratando as mulheres pior do que tratávamos os animais.
A gente estava ainda esgoelando nossos irmãos quando eles nos deviam de algum dinheiro, apedrejando adúlteras pela rua. A gente estava fazendo isso. Pior, talvez o mundo nem existisse mais, e certamente não existiria. Então a gente tem que saber exatamente que a importância desse homem. Né? Então ele veio, sim, porque era a vontade de Deus, uma vontade, foi o Cordeiro mesmo, aquele que veio ser sacrificado pelo mundo, para trazer para o mundo um novo estado, colocar o mundo num novo estado de evolução. E isso tem acontecido. Isso tem, a evolução, aliás, nas últimas décadas, parece que ela entrou no modo, né, turbitude, né? Porque o que aconteceu de 50 anos para cá, em termos de evolução, é muito mais do que aconteceu em toda a história junta. Se você pegar desde a época que nós estávamos nas cavernas, até 50 anos atrás, não evoluiu tanto quanto esses 50 últimos anos aqui. Em termos de tecnologia, de conhecimento, de uma série de coisas. O mundo está num processo. E é evidente, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa errada, tem muito ódio, tem muita disputa. As pessoas estão atrás de trincheiras. Existe o joio e o trigo. Existe o que é o joio e o trigo? O joio são aquelas pessoas que estão carregadas de ódio, armadas, em luta, querendo mudar, querendo combater, querendo enfrentar, querendo guerrear. Esse é o joio. E o trigo não, aqueles que estão aceitando, trabalhando humildemente, acreditando no melhor, acreditando no progresso, olhando para si mesmo, tentando corrigir suas imperfeições, suas inclinações ruins, suas tendências negativas. Está ali o tempo todo, né, fazendo essa investigação, olhando. Esse é o trigo. São esses que vão ficar no planeta. O joio, aqueles que estão cheios de ódio contra isso, contra aquilo, contra o presidente, contra não sei quem, contra quem defende aborto, contra quem defende preto, contra quem defende gay, contra não sei o quê, contra aquilo. Isso aí. Então a gente tem que saber, gente, que o ódio não traz nenhum tipo de benefício para a gente. Pelo contrário, é o pior conselheiro. Porque não tem nada mais poderoso do que o amor. As pessoas que fazem uso do ódio é porque desconhecem o poder do amor. O amor é o instrumento, é a substância, seja lá o que for, mais poderosa do universo. Tudo, não há nada, absolutamente nada, que não encontre solução com o amor. Eu desafio vocês. Não sei qual é o problema, mas o amor é a solução. Eu fiz muita coisa errada, estou cheio de culpa, não sei o quê, estou muito arrependido, isso. Coloque amor por si mesmo. Acabou o problema. Porque o amor ele não chega sozinho. Ele chega com compreensão, com aceitação, com perdão, com todas essas ferramentas. São ferramentas do amor. Ele surge para dissolver toda aquela carga negativa. Todos os construtos mentais negativos, sabe? Aquilo que a gente carrega na nossa alma, se dissolve com amor. E para fora também. Quando a gente olha para o mundo com um olhar de ódio, qual vocês acham que vai ser o retorno para a gente? Um retorno positivo? É óbvio que não. Jesus dizia que os olhos são a luz do corpo. É isso? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se seus olhos forem ruins, você viverá em trevas. Então é a forma como a gente olha. Porque a maneira como a gente olha para o outro não é um simples olhar. Olhar, ok. Mas a gente olha e a gente qualifica o que está vendo com as emoções que estão aqui dentro.
Então a gente olha com o outro com preconceito, com ojeriza, com nojo, né? Com todo sentimento ruim a gente coloca ali na avaliação que a gente está fazendo do outro. Por quê? Porque a gente está qualificando o que a gente está vivendo, a experiência, a gente qualifica o mundo. Não tem nada de errado com o mundo, com o outro. O problema está na gente. Se não cair essa ficha, a gente vai ficar rodando essa lâmpada aí por toda a eternidade. Mas já deu tempo, já passou. E é isso.